E aí, já parou para pensar que a gente vive num verdadeiro planeta azul? A água define a nossa casa, mas por baixo dessa imensidão toda, existem mundos completamente diferentes, cada um com suas regras e seus habitantes. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar os segredos dos ecossistemas aquáticos. Olhando assim de longe, parece que é tudo uma coisa só, né? Um oceano azul e pronto. Mas a grande pergunta é: será que é mesmo? A resposta a gente é: nem de longe. A água salgada dos oceanos e a água doce que corre nos rios criam mundos tão diferentes quanto um deserto e uma floresta. Então, para a gente começar essa viagem, vamos primeiro entender o básico, o ponto de partida. Como é que essa quantidade absurda de água se distribui no planeta e como os cientistas começam a organizar esse quebra-cabeça gigantesco? E olha só, aqui a gente já encontra a primeira grande, enorme divisão. Dá uma olhada nesse gráfico. A imensa maioria da água da Terra, tipo 97,5%, é salgada. Só aquela fatiazinha de 2,5% é água doce. E isso, como a gente vai ver, muda completamente o jogo para a vida no planeta. Beleza, mas com tanta diversidade, como é que os ecologistas fazem para estudar tudo isso sem ficarem malucos? Bom, eles criaram uma espécie de mapa, um jeito de classificar todos os seres vivos e os lugares onde eles vivem. Vamos dar uma olhada em como funciona esse mapa? No topo de tudo, o conceito que abraça tudo mesmo é a biosfera. Pensa nela como se fosse a casca de vida do planeta Terra. É aqui que toda a mágica acontece, sabe? Do fundo do mar até o pico da montanha mais alta. E dentro dessa biosfera gigante, os cientistas separam a vida em 3 grandes blocos, que eles chamam de biociclos. Tem o da terra firme, o epinociclo, mas hoje o nosso foco é na água. Então a gente vai explorar os outros 2, o talassociclo, que é esse mundo absurdo dos oceanos, e o limnociclo, o universo precioso e supervital da água doce. Então, tá, vamos colocar a máscara de mergulho e começar pelo maior de todos, o talassociclo. Basicamente o reino da água salgada. Um lugar de extremos, de muitos mistérios e com uma biodiversidade que, sério, é de cair o queixo. Agora, pensa rápido. O que será que é o fator mais importante que organiza a vida no oceano? A profundidade? A pressão? Na verdade, o principal é a luz. O jeito como a luz do sol consegue entrar na água acaba criando camadas de vida completamente diferentes. Olha só que demais essa imagem para entender isso. Lá em cima, na superfície, a gente tem a zona fótica. Foto vem de luz, né? É ali que o sol bate forte e a fotossíntese rola solta. Se a gente descer um pouquinho, já entramos na penumbra, na zona disfótica. E lá embaixo, na escuridão total, está a zona afótica. A de negação, ou seja, sem luz. É um mundo que funciona com outras regras, sem depender do sol. Então, o ponto crucial é esse. A luz define o jogo. Lá na zona fótica, com a fotossíntese bombando, a gente tem a base de toda a cadeia alimentar do oceano. É a fábrica de comida. Já lá na zona afótica, sem luz, a vida teve que se adaptar. Os bichos dependem da matéria orgânica que literalmente chove das camadas de cima. É uma divisão fundamental mesmo. Mas não é só a luz que serve para dividir o oceano, não. Os ecologistas usam outra classificação, a zona pelágica. Pensa nela como sendo a água aberta, tudo que não é o chão do mar. É o domínio dos seres que flutuam, como o plâncton, e daqueles que nadam por aí, como os peixes e as baleias, que a gente chama de nécton. E em contraste direto com isso, a gente tem a zona bêntica. Essa é o chão do oceano, substrato. É o lar dos organismos do bênton, sejam aqueles que vivem fixos, tipo corais e esponjas, ou os que se arrastam pelo fundo, como as estrelas do mar e os caranguejos. E essa imagem aqui é sensacional para a gente juntar as peças. Pensa assim, ó, a divisão fótica e afótica é vertical, de cima para baixo, baseada na luz. Já a divisão pelágica e bêntica é sobre onde o bicho está, ou na coluna de água ou no fundo. Então, um peixe nadando lá pertinho da superfície está na zona pelágica e fótica. Já um caranguejo no fundão do oceano está na zona bêntica e afótica. Viu só? Os conceitos se cruzam para descrever direitinho o habitat de cada ser. Certo. Agora vamos tirar a água salgada do corpo e emergir no mundo do limnociclo, ou seja, a vida na água doce. Apesar de ser só uma gotinha no total de água do planeta, ela é absurdamente vital e funciona com regras totalmente diferentes. Aqui no limnociclo, a principal divisão, o que realmente separa as coisas, é o movimento.
De um lado, a gente tem os ambientes lóticos, que são as águas correntes, tipo rios e riachos. E do outro, os ambientes lênticos, que são as águas mais paradas de lagos e lagoas. E nossa, essas imagens aqui são perfeitas para ilustrar, né? De um lado, a energia, o movimento constante de um rio. Do outro, a calmaria, a estabilidade de um lago. E essa única diferença, o movimento da água, muda completamente o tipo de vida que vai conseguir se dar bem em cada um desses lugares. Pensa só, viver num rio é tipo estar numa esteira rolante que nunca desliga. Os organismos que vivem ali precisam de adaptações muito específicas, como ventosas ou corpos mais achatados, só para não serem levados pela correnteza. Como a água está sempre se mexendo, fica mais difícil para as plantas se fixarem. Por isso, geralmente, a diversidade de espécies é menor, se a gente comparar com um ambiente de água parada. Agora, nos lagos, a história é bem diferente. A calmaria toda permite que a vida floresça de um jeito mais tranquilo. A água costuma ser mais clara, a luz entra mais fundo, as plantas conseguem criar raízes. O resultado, um ambiente muito mais estável, mais complexo, que consegue sustentar uma biodiversidade muito, mas muito maior do que a de um rio. Bom, depois desse mergulho todo, chegou a hora da gente voltar para a superfície e pensar um pouco. Afinal, por que tudo isso importa? Conhecer esses mundos não é só para matar a curiosidade, é uma questão de necessidade. Então vamos voltar para aquele primeiro número que a gente viu lá no começo. Esse aqui, 2,5%. Grava bem esse número. É impressionante parar para pensar no que esse número significa. Toda a vida em terra firme, a nossa inclusive, depende dessa fração minúscula. E para complicar, a maior parte desses 2,5% está congelada em geleiras ou escondida no subsolo. A água que a gente realmente tem disponível nos rios e lagos é uma parte mínima disso tudo, o que faz dela um tesouro de um valor que nem dá para calcular. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Entender como esses ecossistemas funcionam não é só matéria para prova, não. É uma ferramenta essencial para a gente poder garantir o nosso próprio futuro. O conhecimento traz junto a responsabilidade de agir. E a gente termina com essa reflexão. Agora que abrimos uma janelinha para esses mundos submersos, a pergunta que fica não é mais o que eles são, e sim o que vamos fazer por eles. O conhecimento é um mapa, mas a jornada para proteger tudo isso, bom, essa depende de cada um de nós. Até a próxima!